Pedro Abílio, ao vivo, nos estúdios da Itatiaia, acompanhou o dia do Cruzeiro, esteve presente na Toca da Raposa 2 e traz notícias dessa preparação para o duelo contra o Fluminense no fim de semana. Um abraço, boa noite, Abílio. Abraço, Cirilo, boa noite para você, para o Edu Panzi, para todo mundo que está com a gente na turma do bate-bola. Hoje foi dia de treino com presença da imprensa na Toca da Raposa 2. Pela manhã, os jogadores do Cruzeiro trabalharam com o plano tático do técnico Leonardo Jardim, tendo sequência para essa rodada 33 do Brasileirão, em que ele não vai ter o Lucas Silva. Já a gente vai falar mais sobre essa substituição no meio. Lucas Silva cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. É o único desfalque do time titular do Cruzeiro, que enfrentou a equipe do Grêmio e venceu por 1-0 lá em Porto Alegre na última quarta-feira. Quem está no YouTube da Itatiaia, no Itatiaia Esportes, acompanha também imagens do treinamento, atividade do Cruzeiro que aconteceu nesta manhã. Nós, jornalistas, pudemos observar os primeiros passos, dos jogadores, o aquecimento, jogadores fazendo ali aquela rodinha de bobinho, e nesse momento pudemos observar, viu, Cirilo, o que o Emerson Pansieri já trazia nessa quinta-feira. O Bolassi, recuperado das dores no joelho, vai virar opção para o técnico Leonardo Jardim. Ele tem se recuperado dessas dores e desfalcou o time nas duas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro, já treinando normalmente. Também podemos ver duas caras novas entre os atletas, principalmente nesse momento de aquecimento. Ali no canto esquerdo do vídeo, o Fagner, lateral direito. Desde que quebrou a fíbula, tem se recuperado, já são várias semanas no departamento médico. O Fagner está treinando parcialmente, ainda não está totalmente liberado, mas é bem possível de que para rodadas próximas ele esteja de volta nesta reta final de Brasileirão. Outro jogador que esteve também em campo nesse momento inicial do treino foi o Matheus Henrique. Ele está se recuperando de fraturas nas costelas e o Matheus Henrique ainda não está no processo de transição. O Cruzeiro ainda não considera que ele já deixou o departamento médico, ele ainda vem fazendo o tratamento. Então, em breve devemos ter novidades para essa reta final de Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil com relação a esse jogador. Lembrando, Marquinhos, Wanderson, jogadores que continuam por mais tempo e ficarão fora do restante da temporada na equipe cruzeirense. Bom, hoje a gente vai destacar aqui na turma do bate-bola, Cirilo, 6h19, um jogador que é destaque de uma temporada muito importante na sua carreira e também para o Cruzeiro, que vem vivendo um momento de reconstrução e desde que começou a sofrer com as consequências da crise financeira que sofreu, o Cruzeiro vem destacando a importância de revelar novos talentos. E esse é, sem dúvida, um dos grandes talentos que o Cruzeiro revela nos últimos anos. O lateral esquerdo, Kaique, conversou com a gente mais cedo. Falou, inclusive, sobre algumas sondagens, Começa a aparecer o nome dele em pautas de clubes europeus. Falou que é um sonho, mas está totalmente focado neste momento em fazer uma grande reta final de Brasileiro e também de Copa do Brasil. Dos 54 jogos que o Cruzeiro fez em 2025, o Kaique participou de 43 partidas. É um dos jogadores que mais entrou em campo e o jovem tem sido titular. Ele projeta aqui na turma do bate-bola um difícil confronto contra o Fluminense neste domingo no Mineirão, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaique. É uma expectativa grande, o Fluminense é uma equipe bastante qualificada que até mesmo está na semi da Copa do Brasil e está brigando também na parte de cima da tabela. Acredito que vai ser um bom jogo, vamos ver os mínimos detalhes no campo para chegar bem no jogo e ser vitorioso. Nós estamos focados nos nossos objetivos, que é classificar para a Libertadores. Vamos trabalhar bastante para somar os máximos pontos e terminar bem o Brasileirão. Todo mundo tem um sonho, Acredito que todo mundo sonha em ser campeão, mas estamos bastante focados jogo a jogo e nos nossos objetivos. Kaique também destacou outra joia, da base do Cruzeiro. Se nesse meio de semana ele teve um encontro com um jogador que acabou sendo ali um espelho, um mentor durante algum período, que foi o Marlon, Os dois titulares em Cruzeiro e Grêmio lá na Arena na quarta-feira. Agora ele tem repassado essa experiência, essa cancha que tem ganhado em 2025 ao Cauã Prats, jovem, 17 anos, mas que já fez alguns jogos importantes, substituindo o Kaique, inclusive, nesta temporada. Vamos acompanhar o Kaique. Eu ajudo ele bastante, ele também me ajuda, vamos um ajudando o outro, porque são os dois garotos ainda. Ele é um cara
sensacional, ele é muito dedicado também, tem tudo para vencer. Ajudo ele bastante, ele também me ajuda, os jovens vão aprendendo e evoluindo nesse Cruzeiro, Cirilo. O Edu, o Juba foi convocado agora pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, nesta que tende a ser a última data FIFA de teste, né? Pensando em uma seleção que, segundo o Carlo Ancelotti, deve ter mais cara de Copa do Mundo da data FIFA de março, né? Mas não seria nenhum exagero se o Kaique tivesse ali no lugar do Luciano Juba, não, né, Edu? Não, o Kaique faz uma grande temporada, mas ainda é muito jovem, né? Sim. Acho que o Kaique ele tem um futuro brilhante pela frente, ainda com a camisa do Cruzeiro, mas pelo potencial, talvez ali na frente, futebol europeu, e certamente ainda a gente vai ouvir falar de Kaique com a camisa da seleção brasileira, não tem dúvida. Ele tem potencial demais para isso. É que a Copa tá ali, né? São poucos amistosos até o início da Copa do Mundo, são poucas as convocações. E aí o Ancelotti, ao meu ver, aposta um pouco mais na experiência. Enfim, não dá nem para dizer que o Juba vai ser jogador de Copa do Mundo. Acho que ainda está em fase de testes. Mas o Kaique tem que olhar para frente, né, cara? Primeiro pro Cruzeiro, para essa grande temporada que ele vem fazendo, incontestável na lateral esquerda do Cruzeiro. Não se discutiu em momento algum titularidade do Kaique, uma regularidade absurda, e olhando para frente, você não tem dúvida, a partir de 2026 a gente vai ouvir falar muito de Kaique em seleção brasileira. Vamos fazer uma colocação pro Edu? Perguntei ao Kaique mais cedo o que ele acha que ele mais evoluiu nessa primeira temporada como titular absoluto. Ele falou que foi o aspecto defensivo, que ele tem sido muito elogiado pelas atuações defensivas dele, e ele não era tão bom, na opinião dele, defensivamente falando, como lateral. E é o que me chama mais atenção. O Kaique, defensivamente, ele é muito bom. A antecipação do Kaique é muito boa, ele é um jogador muito forte fisicamente, é rápido, e que bom que ele está evoluindo defensivamente, porque lateral é defensor. Por mais que aqui no futebol brasileiro a gente tenha se acostumado com laterais muito bons no apoio, o lateral que chega à frente, foram décadas e décadas de laterais que chamavam a atenção por conta disso. Mas a gente não pode esquecer, e principalmente o jogador da posição, lateral é defensor. A primeira linha defensiva ela é composta por 2 zagueiros e 2 laterais. É claro que quando o time tem a bola, o futebol moderno ele pede que os laterais virem meias, em alguns casos pontas, mas lateral, gente, é defensor. O lateral que é bom com a bola nos pés apoiando, mas que não sabe defender, esse não tem futuro em seleção, não. Passa aperto, com toda certeza. No primeiro nível, né, do futebol, passa aperto, com toda certeza, Edu. Abílio, siga com detalhes do Cruzeiro nesta preparação também. Hoje, Cirilo, na toca, notamos que Kenny Arroio não estava entre os jogadores em campo. O atleta foi submetido a uma programação especial na academia, segundo o Cruzeiro. O Arroio não esteve neste treino de sexta, mas é esperado para a atividade de amanhã à tarde, em que Leonardo Jardim encerra a preparação para encarar o Fluminense, que o Wellington trouxe aí há pouco. Cruzeiro, como a gente já destacava, deve ter uma escalação muito parecida com aquela que enfrentou o Grêmio, com a ideal para o momento, tendo em vista as ausências que já citamos no departamento médico e o Lucas Silva, que está suspenso. O Eduardo é o favorito para ocupar essa posição no meio-campo, com possibilidades, né? Será que Ryan Guilherme, que o Wallace teriam uma oportunidade? Acho um pouco mais complicado. Leonardo Jardim tem feito poucas alterações nesse time titular que o Cruzeiro tem na sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. Lembrando, mais de 45 mil pessoas há quase 24 horas, que foi essa parcial do Cruzeiro. Eu acabei de apurar que o Cruzeiro vai soltar uma nova parcial dentro de alguns minutos. Estou atualizando aqui ao tempo todo a rede social do time do Cruzeiro. E Cirilo, está no itatiaesporte.com.br, nosso Alexandre Simões com Lucas Barbosa assinando o levantamento que mostra: o Cruzeiro levou 719.078 pessoas aos 16 jogos que fez como mandante neste Campeonato Brasileiro. 15 jogos no Mineirão, uma partida no Parque do Sabiá. Com isso, o Cruzeiro já superou a média de pouco mais de 33 mil torcedores por jogo de Campeonato Brasileiro em casa da temporada passada. Neste ano, a média é de 37.846 torcedores por partida.
temos aí uma expectativa de proximidade aos 60 mil no domingo. O Cruzeiro vai ultrapassar e muito essa média, né, de público que foi do ano passado. Lembrando, ainda são 3 jogos por fazer como mandante no Campeonato Brasileiro. Se há um grande destaque dessa temporada fora de campo no Campeonato Brasileiro, é o apoio imenso que a torcida do Cruzeiro tem dado na arquibancada.